Bom dia, turma do sétimo ano B. Como eu já me apresentei para vocês, mas para quem não viu o vídeo, meu nome é Pedro e eu estarei com vocês nesse término do ano letivo do ano passado, com a disciplina de redação. E hoje eu vou trazer para vocês alguns conteúdos que são importantes e acredito que muito necessários para responder a atividade do módulo. Então, fiquem de olho e qualquer coisa, só mandar mensagem. Antes de começar a aula, eu tenho aqui para vocês, né, que nessa aula nós temos três questões que vocês deverão responder no caderno. Aí vocês vão responder lá, não precisa copiar o enunciado, só coloca o número da questão, responda, tire uma foto e mande no meu privado do WhatsApp. Qual o número do professor? É o número que eu vou estar usando para enviar esse vídeo. Então, o contato que eu enviei, vocês vão lá e enviem. Até que horas eu vou receber isso? Até as 12 horas de amanhã, quinta-feira. Qualquer pessoa que entregar depois desse horário, só com uma justificativa muito forte para poder eu avaliar, viu? E quem não tiver nome no WhatsApp, por favor, manda o nome lá no WhatsApp, no privado também, para que eu possa identificar quem é você e a partir disso computar o recebimento da sua atividade. Então, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar hoje um gênero textual, que é o texto narrativo. Vai ter um outro gênero depois, mas vamos falar dele só depois. E o que é um texto narrativo? Vocês vão ver na tarefa de vocês que é um texto, como diz o slide, que tem o objetivo de apresentar as ações de um personagem num determinado tempo e espaço. Tempo é quando ocorre e espaço é onde ocorre. Os elementos da narrativa, ou seja, o que precisa ter na narração? Precisa ter um narrador, que é o foco da nossa aula de hoje, da nossa atividade. Precisa ter um enredo, que é a história. Precisa ter os personagens que vão participar e o tempo e espaço, como eu já disse, que é quando e onde ocorre a história. Então, como o nosso foco hoje é o narrador, a gente vai estar vendo quais são os tipos de narrador que temos. Então, a gente tem o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Mas e aí, qual é a diferença entre esses três tipos de narrador? O primeiro narrador que a gente tem é o narrador personagem. Como assim personagem? É isso mesmo. Além de narrar a história, ele também faz parte dessa história. Então, como ele está contando uma história que ele faz parte, a narração, o texto, tem que estar escrito em primeira pessoa. Primeira pessoa é o quê? Eu e nós. Exemplo, vamos ver qual é o exemplo? Fazia muito calor naquele dia e nós estávamos conversando sobre a possibilidade de irmos à piscina. Então, a pessoa que está contando o que aconteceu também fazia parte do acontecimento. Por isso, ela é narradora e também personagem. Então, narrador-personagem. O próximo tipo de narrador é o narrador observador. E o que é observador? É uma pessoa que está observando. Então, ele não está necessariamente envolvido na história, mas ele está observando e a partir do que ele observou, ele vai contar a história dele. O texto é escrito em terceira pessoa, porque quando você vê alguém, você aponta e diz ele, ela, eles, elas. Então o texto precisa desse pronome. E aí a gente vai, por exemplo, fazia muito calor naquele dia e eles estavam conversando sobre a possibilidade de ir à piscina. Então percebam que a gente tem o mesmo exemplo de antes, que são pessoas que estavam indo à piscina, só que dessa vez a pessoa que está contando não está inserida, ela está de fora contando o que ela estava observando. E aí o nosso terceiro narrador, que vai vir a seguir, é o narrador onisciente. O que seria o narrador onisciente? É um narrador que conta a história sobre a perspectiva do que ele pode observar. Mas espera aí, isso não é observador? A diferença é que o narrador onisciente, ele não só está vendo a situação, ele tem domínio de tudo que está acontecendo, de como os personagens se sentem, quais são as emoções que eles têm. Então vamos ver o exemplo como é que fica. Fazia muito calor naquele dia e eles estavam conversando sobre a possibilidade de ir à piscina. Então até aqui a mesma coisa do observador. Entretanto, ele tem outra informação aqui, ó. Apesar de sentirem medo em decorrência do afogamento acontecido no último mês. Então, o narrador onisciente, ele tem uma informação que a pessoa que estava observando não tem.
que é o medo que eles tinham. Então, o narrador onisciente tem essa diferença. Ele, além de ver a situação, ele sabe o que as pessoas, os personagens, estão sentindo. E aí, qual é a minha questão número 1 para vocês? Eu vou pedir que vocês escrevam um trecho que vocês quiserem, uma situação pode ser real, pode ser inventada por vocês. E aí eu quero que vocês escrevam na primeira pessoa, e a partir disso transformem ela em um personagem, em um narrador observador e um narrador onisciente. Aí vocês vão colocar lá, questão 1, colocar o primeiro texto, narrador, depois narrador personagem, depois narrador observador, depois narrador onisciente. E aí vocês vão guardar, porque tem mais questão, e depois fotografar. Então vamos lá. A segunda coisa que a gente tem na atividade é o texto descritivo. Como o próprio nome fala, é um texto que descreve alguma coisa. Descrever faz parte do que a gente tem, né, no cotidiano. A gente olha para uma coisa, comenta sobre como ela é, sobre o formato que tem, sobre as cores que tem. Então, isso tudo é descritivo. Quando a gente põe isso no papel, a gente tem um texto descritivo. Então, qual o objetivo desse texto? O objetivo de um texto descritivo é descrever algo, e essa descrição ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser objetiva, que é a forma direta e imparcial, ou seja, você olha para uma cadeira, por exemplo, e fala: a cadeira ela é grande, de madeira, vermelha e fofa. Pronto. Não tem outra coisa. Todo mundo que olhar vai falar basicamente a mesma coisa, porque não tem uma perspectiva diferente. Já a descrição subjetiva, você consegue colocar um olhar especial. Você pode olhar para a cadeira e falar: nossa, era uma cadeira aconchegante, eu me sentia nas nuvens quando sentava nela. É uma coisa que é uma percepção sua, é uma coisa mais sentimental e tem uma opinião pessoal. Então vamos ver aqui quais são os exemplos que a gente tem. O texto descritivo objetivo, vamos lá? Não sei se o nome dela é Maria. A moça é bastante alta e magra, negra, tem cabelos cacheados e compridos até o meio das costas. Usa óculos e deve ter entre 25 e 30 anos. Então, a descrição que a pessoa fez aqui é direta. Ele fala sobre características que ele está vendo e não tem nada de sentimento, de opinião, nada pessoal. É só o que ele observou em relação à pessoa que ele está vendo. No texto descritivo subjetivo, fica desse jeito, ó. Não sei se o nome dela é Maria. A moça parece uma modelo de tão alta. Seus cabelos cheios de cachos escorrem até o meio de suas costas. Seus óculos dão um olhar intelectual a essa musa que está na flor da idade. Não dou mais que 25 anos para essa deusa. Perceba que são dois textos que descrevem a mesma pessoa, só que a forma de colocar as qualidades, as características é diferente. Na primeira vez, é como se você estivesse informando para alguém a pessoa que você viu. Você descreveu, pronto. Na segunda vez, você consegue pôr características e opiniões que são particulares suas, e não necessariamente o que todo mundo vai ver. É a questão 2, vocês vão escolher uma pessoa que vocês conheçam, não precisa identificar no texto, não precisa saber quem é essa pessoa, e vocês vão descrever das duas maneiras, tanto objetiva quanto subjetiva, certo? Então eu acredito que com esses dois tipos de textos, narrativo e descritivo, vocês têm material para responder às questões do módulo, mas se vocês ainda tiverem dúvida, eu estou sempre à disposição, pode mandar mensagem também. E aí, para finalizar, eu tenho uma terceira questão que eu gostaria muito que vocês respondessem para me ajudar, porque é importante eu saber como vocês estão achando para poder melhorar. Então, eu quero que vocês respondam o que vocês acharam da aula, se deu para entender os conteúdos, se com o que eu apresentei para vocês foi suficiente para resolver as questões do módulo, e se vocês tiverem sugestão de como a gente pode fazer para melhorar, só mandar também, certo? Então, qualquer coisa eu estou pelo WhatsApp, só mandar mensagem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!